Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Aula 7, resistência equivalente, parte 2. O objetivo desta aula é calcular a resistência equivalente desta associação de resistores entre os pontos A e B. Repare que nós temos aqui R1, R2, R3, R4, R5. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem está ligado em série e quem está ligado em paralelo. Para fazer isso, eu vou usar o método que eu descrevi na aula anterior. Vamos imaginar que tem uma corrente fluindo de A para B. Essa corrente obrigatoriamente tem que passar por R1. Quando ela passar por R1, ela vai causar uma queda de tensão. Essa queda de tensão faz o quê? Com que o potencial após R1 seja menor do que o potencial do ponto A. Então eu vou colocar aqui uma letra para enfatizar isso. Vou colocar a letra C. Então a letra C representa aqui um nó. Nós temos um nó que está ligando R2 com R3 com R4 e R1. Então agora a corrente elétrica ela tem 3 caminhos para passar. Nenhum desses caminhos aqui é preferencial. Por quê? Porque ambos apresentam resistência. Eles têm alguma resistência. Então a corrente vai passar aqui uma parte por R2, uma parte para R3 e uma parte para R4. Então vai causar uma queda de tensão e neste nó aqui, no outro nó que conecta R2 com R3 com R4 e R5, eu tenho que colocar uma outra letra. Então a letra D. Pronto. Como já tem a letra B aqui, a corrente ao passar por R5 causaria uma queda de tensão, então eu tenho potenciais diferentes, então está tudo certo. Fez essa primeira parte aqui, fez ela direito, fez ela certo, agora não tem mais segredo. Independente da associação que você estiver trabalhando de resistores, você vai conseguir calcular, vai determinar quem está em paralelo e quem está em série. Repare que entre A e C só tem um resistor, R1. Entre C e D nós temos 3. É só você percorrer esse ramo. Aqui por cima, está ligado entre C e D, então R2. Está ligado entre C e D, R3. E está ligado entre C e D, o R4. Isso significa que esses 3 resistores estão ligados em paralelo. Como não existe nenhum outro trecho que tenha uma associação em série ou em paralelo, eu vou começar por esse trecho aqui, onde nós temos os 3 resistores em paralelo. Eu vou usar essa expressão aqui, Sejam 2 resistores R1 e R2 em paralelo, Então R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 é a resistência equivalente a esses 2 resistores, Seria isso aqui, 2 resistores ligados em paralelo, R1 e R2. Então a gente vai usar, eu vou usar nesse caso, esta fórmula aqui. Então eu vou trabalhar os pares. Então vou começar com esses 2 aqui, R2 e R3. Então o paralelo entre R2 e R3 vai valer quanto? 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Então isso aqui vai dar 18 por 9. Então a resistência que substitui, que é equivalente a R2 e R3, é uma resistência de 2 ohms. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e redesenhar, ou seja, fazer um circuito, uma associação equivalente a esta. Mas eu poderia pegar e fazer o cálculo agora entre este resistor e o R4? Poderia também. Isso iria trazer alguma perda de informação? Não. Mas eu vou fazer passo a passo para você entender quem é o R2, quem é esse R23 aqui. Porque talvez você não esteja familiarizado com esse cálculo ainda. Então aqui eu tenho R1, vou manter ele, não fiz nada. Não mexi com ele. Agora entre C e D, nós teremos apenas 2 resistores. O resistor R23, que vale 2 ohms. E o resistor R4, que vale 2 ohms também. E o R5, vou repetir ele aqui porque eu não fiz nada com ele. Então repare que nós temos, entre C e D, agora 2 resistores apenas. Um resistor de 2 ohms, que é o equivalente a esses 2 aqui, o de 3 e o de 6, e o resistor R4, que vale 2 ohms. Então eu vou fazer um cálculo entre o resistor de 2 ohms e o outro resistor de 2 ohms. Então eu vou chamar aqui de RCD, resistência entre C e D. Então vai ficar 2 vezes 2 por 2 mais 2. Isso daqui vai dar 4 por 4, ou seja, 1 ohm. Então esse circuito
Aqui, ele é equivalente a esse aqui, ó, essa associação, né? Vou repetir o R1. E agora, entre C e D, no lugar desses dois aqui, vai entrar o resistor de 1 ohm. E entre D e B, eu repito aqui o R5, que vale 8 ohms. Agora repare que se você imaginar que uma corrente elétrica flui de A para B, ela obrigatoriamente tem que passar por R1, pelo resistor entre C e D e pelo resistor R5. Então, esses três resistores estão em série. Então, por fim, a resistência equivalente entre A e B, ela é a série de R1 com RCD com R5. Ou seja, 3 mais 1 mais 8. Então, a resistência equivalente entre A e B, ela vale 3 mais 1, 4, mais 8, 12. 12 ohms. Daí a gente representa com um único resistor, no valor de 12 ohms. Então, este é o resistor que é equivalente a essa associação aqui. Ou seja, ele vai produzir o mesmo efeito que todos esses resistores, considerando que eles sejam ligados, né, que essa associação esteja ligada na mesma fonte. Uma fonte de tensão, por exemplo, vamos supor de 12 volts. Se você ligar uma fonte de 12 volts aqui, a corrente que vai ser produzida aqui seria a mesma que se você ligasse uma fonte de 12 volts aqui. Então, por isso, esse resistor aqui é equivalente a esse. Ele vai produzir o mesmo efeito. Não quer dizer que isso daqui é igual a isso. Não, não é igual. É equivalente. Ok? Por que é interessante você fazer passo a passo assim? Porque assim você não perde nenhuma informação para quando você for resolver o circuito em termos de cálculo de corrente ou de DDP. Aqui você poderia ter feito o cálculo direto de R2 com R3 e R4, que seria isso daqui, ó. A resistência entre C e D, ela seria 1 por 3 mais 1 por 6 mais 1 por 2. Só que isso daqui envolve o quê? Tirar o mínimo, múltiplo comum. E muitos alunos têm dificuldade, mas eu vou ensinar uma forma simples de resolver isso daqui. Então, ó, 1 por RCD, repare que aqui eu tenho 3, 6 e 2. Vamos fazer esses denominadores ficarem todos iguais. Então, se aqui eu tenho 3, e aqui 6 e 2, vamos fazer todo mundo ficar igual a 6. Porque é o menor valor que dá para todos eles ficarem iguais. Então, se aqui eu tenho 3, basta eu multiplicar esse 3 aqui por 2. Só que se eu multiplicar embaixo por 2, eu tenho que multiplicar em cima por 2 também. Então vai ficar, ó, 2, e aqui embaixo 2 vezes 3, 6. Aí repito, esse 1/6, esse não vou mexer nele. E esse 1 sobre 2 aqui, qual o valor que eu multiplico 2 para dar 6? 3, né? Então vai ficar 6 e aqui em cima 3. Repare que agora os denominadores são iguais, ó, são comuns. Então a gente pode somar o que está em cima aqui, os numeradores. Então fica 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6. Fica 6 sobre 6. Então isso daqui é igual a 1. Ó. Então 1 por RCD é igual a 1. Ou seja, RCD, invertendo a fração, vale 1. 1 ohm. Então a resistência entre C e D, ela vale 1 ohm, que é esse valor que eu coloquei aqui. Ó. Só que aqui eu fiz de uma vez. Isso não tem nenhum problema, você pode optar por essa forma de fazer. Você não vai perder nenhuma informação se você fizer isso. Tá ok? Você não pode fazer duas, por exemplo, você não pode vir aqui calcular essa associação em paralelo e já somar com esse daqui, o R1, e já somar com o R5 e apresentar como resultado final isso daqui. O seu cálculo vai estar correto? Vai. Você encontrou a resistência equivalente? Encontrou. Mas se você tiver que resolver esse circuito, calcular uma corrente, calcular uma DDP, só com essa informação aqui não vai ser suficiente. Então, evite fazer esses vários passos sem fazer os circuitos ou associações equivalentes para você não perder informação. Ok? Agora eu vou mostrar como é que a gente pode obter essa resistência equivalente lá no Multisim. Então aqui, ó, já estou com o Multisim aberto aqui, estou com o mesmo circuito que a gente acabou de resolver e eu vou fazer o quê? Eu vou medir a resistência equivalente aqui. Para isso a gente vem aqui, ó, nesse menu, ó, de simulação,
vem aqui em instrumentos, e esse primeiro que aparece aqui, ó, multímetro. Pega o multímetro. Então vou botar o multímetro aqui, ó. Se você der 2 cliques rápidos nele com o botão esquerdo, vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Aqui vai ser mostrado o valor da resistência equivalente. E aqui eu vou selecionar, ó, qual função do multímetro eu quero usar. Neste caso, eu vou usar o quê? Esse multímetro como ohmímetro, ou seja, um instrumento que mede resistência. Então tem que escolher aqui, ó, o símbolo correspondente à resistência. Então eu escolhi aqui, ó, letra ômega maiúscula. E aqui, ó, nesta parte aqui, nesse quadradinho aqui, você vai fazer a ligação do circuito. Ó. Então aqui, ó, vou ligar aqui no ponto A e vou ligar aqui no ponto B. Como os resistores eles não têm polaridade, tanto faz ligar esse menos aqui, ó, no R1 e ligar o mais, por exemplo, no R5 aqui. Não iria fazer nenhuma diferença. Faz diferença quando você for medir, por exemplo, se fosse um diodo aqui. Mas isso daí é outra história. E preciso colocar uma referência aqui para medir. Pronto. Já está definido aqui, ó, o multímetro como ohmímetro. Está tudo ligado. Vou simular. E aqui nós temos a resistência equivalente. Neste caso, 12 ohms. Como a gente acabou de calcular ali. Ok? Então dá para fazer aqui no Multisim. Se você tiver uma associação muito complicada, que você não consegue resolver, você monta ela aqui no Multisim e mede a resistência aqui. Você vai encontrar o valor, ou um valor muito próximo, né? Porque dependendo da associação dos valores das resistências, como esse ohmímetro aqui, ele apresenta uma resistência interna, tem toda essa coisa, é assim, bem parecido com a realidade, pode ter uma pequena discrepância do cálculo que você acabou que você vai fazer, né? Um cálculo teórico, né? Como eu fiz aqui. Aqui os resistores eles são ideais, então eles não apresentam variação de resistência. 3 ohms é 3 ohms, 6 ohms, 6 ohms. Na prática, os resistores eles apresentam uma pequena variação, que a gente chama de tolerância, entendeu? Por causa da temperatura e também por causa da fabricação, né? Você não consegue fazer resistores, por exemplo, resistores de 10 ohms. Se você pegar um lote com 100 resistores de 10 ohms, eles vão apresentar resistências diferentes, pequenas diferenças, porque a própria fabricação, na fabricação não é possível você construir resistores que têm valores idênticos de resistência. E eles vão ter uma variação também em função da temperatura. Ok? Então eu fico por aqui e até a próxima aula.